Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nosso 11º dia de aula de hermenêutica 1 e 2. É a nossa última aula dessa matéria. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Bem, boa noite Graças a paz, pastor. a todos. Boa noite, graça e paz a todos. Boa noite, graças a paz a todos. É com muita alegria que hoje nós estaremos concluindo esse módulo e, de forma especial, no último módulo que eu dei em 2022, fizemos 10 encontros. Nesse módulo, precisamos fazer 11 encontros. Então, hoje nós estaremos concluindo essa matéria. Logo depois disso, estarei dando a prova para vocês. E não tenho dúvida que vocês serão muito abençoados a partir desse conteúdo. Tá bom? E, como é costume nosso, as nossas aulas são gravadas para que vocês possam voltar a cada aula e aprender mais um pouco sobre aquilo que, de repente, você não conseguiu assimilar muito bem. Gravamos também esses módulos para que futuros alunos que desejem fazer nosso curso em EAD nos procure, porque essas aulas também farão parte do currículo desses alunos, e também são gravadas para que a gente possa abençoar o maior número de pessoas e irmãos que desejam servir bem as suas igrejas, fazendo uma interpretação correta. Eu deixo essas aulas abertas e disponíveis para todas as pessoas, mesmo eles não sendo alunos da nossa casa, porque se um irmão for estudar esse tema e aprender um pouco conosco, com base em todos esses clássicos que a gente aprendeu aqui, né, tanto com o Luiz Berkoff, quanto o Nelson Lund, quanto com os outros livros que citamos aqui, e principalmente amando a Bíblia e interpretando correto, e esses irmãos puderem ser libertos das heresias, dos ensinos errados, doutrinas de homens ou doutrinas liberais, eu vou estar muito feliz lá no céu. Então, a gente deixa disponível essas aulas para abençoar o maior número de pessoas. É claro, essas pessoas que assistirem essas aulas, elas não é o fato de assistirem, de aprenderem, que receberão ali o nosso diploma. Até porque as aulas fazem parte apenas de uma parte do material, é uma das partes dos pré-requisitos para se tornar aluno. Como vocês sabem, temos leituras, temos trabalhos extras. Hoje, por exemplo, estarei disponibilizando a prova para vocês e o acompanhamento de cada aluno. Nós estamos aqui querendo formar obreiros e não dar apenas diplomas, né, para os irmãos. Diploma no reino de Deus, ele é secundário, né, irmãos? A gente não vai pegar um diploma e quando aparecer um endemoniado, a gente não vai pegar na cabeça do endemoniado e vai falar assim, sai daqui, demônio, que eu aprendi teologia, né? Não é isso. Não vai acontecer. A proposta de aprendermos teologia é servirmos melhor o reino de Deus, proclamarmos o evangelho, expulsarmos os demônios no poder e na autoridade do nome de Jesus, e não é um diploma que vai nos dar isso. É claro que o diploma dessa casa eu espero que ajude os irmãos a fazerem ministérios frutíferos e realizados. Tá bom? E irmãos também que estudam teologia, se conhecerem aqui as nossas matérias e as nossas grades, professores de teologia e quiserem usar esse material, vai ser uma honra poder estar ajudando na formação de alguns irmãos e irmãs. Tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá, porque hoje é a nossa última aula. Nós estamos trabalhando aqui no livro-texto do Luiz Berkoff, e hoje a gente vai pegar aquelas últimas partes que, na minha opinião, é o suprassumo de tudo que aprendemos até agora. Nós estaremos falando sobre a interpretação gramatical, a interpretação histórica e, consequentemente, na interpretação teológica. E hoje a gente vai trabalhar fazendo esse apanhado, tá bom? E, como é costume nosso, eu quero ler um texto bíblico, que está em Êxodo 34, 27. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, na minha Bíblia digital, Êxodo 34, 27. Mas o irmão que está aí com sua Bíblia também, em uma outra versão, aqui é a Almeida atualizada, então, se algum outro irmão tiver alguma outra versão, pode ler para nós. Êxodo 34, 27. Quem desejar, pode fazer as honras para nós.
O irmão ou a irmã pode ler. Vou ler aqui, pastor. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. Aleluia. Alguém tem uma outra versão que gostaria de ler para enriquecer aqui essa abertura? Na NVI ou em uma outra versão? Essa que eu li é a LTT. Alguém mais? Pode ler para nós em uma outra versão? Vou ler a minha aqui, a NVI, pastor. O Senhor disse a Moisés: escreva estas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Ótimo. Beatriz, quer ler também na sua versão? Não? É a mesma do Diego. Ótimo. Então, tá ótimo. Olha só, meus irmãos, aqui Deus está dizendo para Moisés: escreve. Escreve, Moisés, essas palavras. E Moisés escreveu. E ele escreve aqui tanto o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Alguém vai dizer também que possivelmente Moisés escreveu o livro de Jó. Nós não sabemos. Pode ter sido ele, pode não ter sido. Mas nós acreditamos que Moisés escreveu esses 5 primeiros livros, contando a história dos patriarcas e a história do povo de Deus no deserto até perto da entrada de Canaã, até quando vem Josué e depois ali sucede Moisés. Tanto é que o finalzinho dos escritos de Moisés, quando fala da morte dele, entendemos que foi o próprio Josué que escreveu a respeito da morte dele, até porque, de fato, ele tinha acabado de morrer. Então, percebam que eu fiz questão de ler esse texto, porque hoje nós estaremos trabalhando aqui na interpretação gramatical, na interpretação histórica e na interpretação teológica. E eu gostaria aqui, nesse momento, logo após ter lido esse texto, de reprisar para vocês que, com Abraão, com Isaac e com Jacó, Deus se revelou a eles de forma oral. Mas, passados 400 anos que o povo de Deus fica no Egito, vem Deus lá no Egito, que agora de uma forma especial, lá no Sinai, e se revela agora para Moisés, e diz para Moisés: Moisés, escreve tudo aquilo que eu estou te mostrando. E durante aqueles primeiros 40 anos nascem esses 5 livros. E aqui começa aquilo pelo qual nós ensinamos, que é a revelação escrita. E essa revelação escrita começa com Moisés e termina com o apóstolo João por volta do ano 100. E aí fecha-se a revelação escrita. Então, hoje, ao trabalhar sobre o tripé da hermenêutica ortodoxa, nós estaremos recordando desses valores, que é a revelação escrita. Deus fez questão um dia de se revelar de forma oral aos seus servos do Velho Testamento, antes da lei, e com o início da lei começa a revelação escrita, vem a revelação com os profetas, com os sacerdotes, com os reis, os textos poéticos, as crônicas e os profetas menores, e fecham-se então ali o Velho Testamento. Depois vem Jesus, os apóstolos e discípulos escrevem o Novo Testamento, e fecha-se a revelação agora plena. Antes de Jesus, fechou-se o Velho Testamento, e agora, no Novo Testamento, depois de Jesus, fecha-se o Novo Testamento. E a revelação de Deus está fechada, que serve para todos os povos de todas as gerações. Até aí, creio que nenhum irmão tem dúvida disso. Tá bom? Por que eu estou sendo enfático aqui, irmãos? Porque agora, no início dessa aula, antes de irmos aqui para os nossos slides, o nosso slide, inclusive, deixa eu até compartilhar aqui para vocês, olha só que interessante. Nosso slide aqui, nosso material que hoje a gente vai trabalhar,
ele começa, olha só que interessante, ele começa falando sobre a interpretação teológica, né? O professor que montou esse slide, não que haja um erro, tá, meus irmãos, que é o tripé da interpretação, tá bom? Ele começou pela interpretação teológica. Mas olha que interessante. Na outra aula, eu tinha feito uma pergunta para vocês. Se nós tivéssemos que escolher entre a interpretação histórica e a interpretação gramatical, qual que nós priorizaríamos? E os irmãos responderam. Se nós tivéssemos que escolher entre uma dessas questões, nós iríamos priorizar a interpretação gramatical. E eu disse para os irmãos, parabéns. De fato, a interpretação histórica é importante, mas Deus se revela primeiro como? Dando aos seus servos palavras, oralmente a Abraão, oralmente a Isaac, oralmente a Jacó e aos seus descendentes. E depois desses patriarcas, Deus agora vem e fala também oralmente a Moisés, mas com Moisés, Deus já faz algo diferente. Deus diz para ele, agora Moisés, escreve. E ele escreve. E assim Deus foi fazendo em todo o Velho Testamento e no Novo Testamento. E podem ver que João, e ali em Apocalipse 22, conclui dizendo que ninguém pode acrescentar as palavras da profecia desse livro ou tirar. E fecha-se a revelação e acreditamos que realmente ninguém pode sequer mexer, nem uma vírgula, nem um tio, nem um i, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Por outro lado, como eu dizia para vocês há pouco, hoje, como a gente vai estudar nesses 3 pontos, interpretação gramatical, interpretação histórica e interpretação teológica, o nosso próprio slide ele começava falando sobre a interpretação teológica, depois ele vem explicando, etc. e tal, e aí vai para a interpretação gramatical, e por último vai para a interpretação histórica. Então, nós não seguiremos esse roteiro, e eu vou fazer uma breve explicação aqui para vocês. Por que não? É bem simples, bem simples. Na semana passada eu fiz a pergunta, se nós tivéssemos que escolher entre interpretação histórica ou interpretação gramatical, qual ficaríamos? Nós falamos interpretação gramatical. Agora eu quero fazer a mesma pergunta usando o tripé. Se nós tivéssemos que escolher a interpretação gramatical, a interpretação histórica e a interpretação teológica, qual que nós ficaríamos? Qual que daríamos mais prioridade? Faço a pergunta a vocês. Qual dos 3 a gente dá mais prioridade? Gramatical, né? E os demais irmãos? Quem não souber, não tem problema, irmãos. Não é pegadinha, tá? Gramatical, eu acho. Alguém tem dúvida? Pastor, eu não sei. Eu não sei. Joia. Também acho gramatical. Pastor, eu estou entre gramatical e a teológica. A Elaine disse qual, Elaine? Não sabe, Gramatical, né? pastor. Gramatical, joia. Então, a irmã Miriam que falou, não sei. Obrigada, Elisângela. Né? A irmã também respondeu. De fato, irmãos, percebam, entre a gramatical e a teológica, parece quase que merecia a gente dizer assim, não, eu prefiro a gramatical e não a teológica. Mas eu vou me fazer compreendido aqui para vocês. Deus se revela por meio de palavras. Essas palavras são unidas a outras palavras e formam as frases que a gente entende, então, como os oráculos sagrados de Deus. Então, quando a gente vai entender aqui qual dos 3 é mais importante, de fato, é a interpretação gramatical. Por quê? Porque Deus, para se revelar para nós, ele veio com palavras, num primeiro momento de forma oral, e depois palavras agora de forma escrita, num contexto histórico. E então, a partir dessas 2 coisas, que é a interpretação gramatical, ou seja, Deus se revela com um vocábulo, com umas palavras, com um idioma. Podem ver que o Velho Testamento é escrito em hebraico, uma pequena porção é escrita em aramaico, e o Novo Testamento é escrito em grego, ou seja, passam-se quase 1.500 anos Deus se revelando por meio de palavras, usando os seus servos. E cada uma dessas revelações veio num contexto histórico. Podem ver que Abraão, ele é chamado patriarca.
Moisés inaugura o período, ou a dispensação, como chamam, ou a era da lei, né? A dispensação ou o pacto da lei. E depois vem todo o Velho Testamento. Elias, Eliseu, principalmente Elias, inaugura aquilo que nós chamamos de dispensação ou a era dos profetas, ou do profetismo. E no Novo Testamento seria a dispensação da graça, ou a aliança da graça. Percebam que, indiferente de tudo isso, dessas terminologias, Deus se revela como em palavras, em momentos históricos distintos. E é só a partir dessas duas combinações que a gente chega na terceira combinação, que é o entendimento teológico. Ou seja, o entendimento teológico nos vem a partir das palavras que Deus deu a Abraão, e eu entendo como Deus quis se revelar a Abraão, eu entendo como Deus quis se revelar a Moisés. Só um único comentário aqui, irmãos. Percebam, quando a gente fala, por exemplo, do dízimo, o dízimo ele está na lei, o dízimo está na graça, ou o dízimo está antes da lei? Eu acho Nossa. que está desde Caim e Abel, né? Olha, Cristo e Abel, a irmã foi lá quase Oferta. foi lá para quase o Éden, né? Um pouquinho depois do Éden. O irmão foi bem antes, né? Joia, obrigado, né? O dízimo, eles fizeram uma oferta ao Senhor, né? A gente entende, é uma oferta, não deixa de ser um dízimo, né? Dízimo e a oferta é muito parecida, né? Num primeiro momento, são os atos de doarmos a Deus, de oferecermos algo a Deus, né? Mas percebam que o dízimo, ele está lá com Caim, com Abel. A gente vê o dízimo também ali com Noé fazendo sacrifícios depois. A gente vê depois o dízimo com Abraão. E a palavra dízimo, no caso de Noé, como Caim e Abel, é oferta, sacrifício. Mas com Abraão, a palavra dízimo aparece, inclusive. O vocábulo dízimo. Que Abraão deu dízimo de tudo que tinha a Melquisedeque, rei de Salém. Ora, Abraão se coloca agora debaixo de um sacerdote, que é rei de Salém. Quem é rei de Salém? Aí nós não vamos entrar nessa discussão agora, nem nesse debate. Aí vem Moisés, e Moisés também fala do dízimo agora na lei. E aí vem Jesus, em Mateus 23, e repreende os fariseus, dizendo: vocês dão o dízimo do cominho, do endro, e vocês não preservam na justiça, na retidão. Vocês deveriam fazer uma coisa sem desprezar a outra. Então, Jesus também vai mencionar o dízimo. E o apóstolo Paulo, juntamente com as demais igrejas, vão falar sobre ofertas. O nome oferta é muito comum no Novo Testamento. Mas percebam, Jesus, em Mateus 23, cita o dízimo e não condena o dízimo, como ele faz com o sábado, por exemplo. Então, notem bem, o dízimo é uma coisa que a gente enxerga em toda a Bíblia, em todos os períodos e todas as dispensações. A gente entende o dízimo Caim e Abel, entendemos o dízimo em Noé, entendemos a oferta e o dízimo em Abraão, entendemos em todo o Velho Testamento, em todo o Novo Testamento, como dízimo e oferta. Fechamos. Deus se revela por meio de uma palavra. Essa palavra acontece em uma história. A história de Abraão não tem nada a ver com a história de Moisés, a história da igreja não tem nada a ver com a história de Caim e Abel, mas é tudo muito parecido, mas são em épocas diferentes. Então, a revelação e a interpretação gramatical, ela se torna maior. Por quê? Porque é Deus se revelando, e é Deus escrevendo suas palavras sagradas. E aí vem a interpretação histórica, porque a gente compreende na história como aquilo aconteceu no Velho Testamento e no Novo Testamento. E aí, por essa razão, a gente chega ao entendimento teológico. Então, meus irmãos, essa ordem não é à toa. Os grandes intérpretes ortodoxos, eles vão fazer isso. E deixa eu pegar aqui rapidinho para vocês. Olha só que interessante. Agora eu vou compartilhar aqui com vocês essas obras, só para mostrar para vocês como tudo isso é muito, muito interessante. Olha que legal. Olha que interessante aqui. Só para vocês verem, eu vou compartilhar agora aqui para vocês. Ó, vou compartilhar essas duas obras. Vou pegar aqui o nosso livro. Eu estou aqui segurando nas minhas mãos tanto Luiz Berkoff, uma edição antiga,
quanto o meu outro livro, né, do Espiral Hermenêutica, tá bom? Como também o meu outro livro que eu quero dar a prova agora aqui para vocês, que também são 3 livros. Eu vou pegar agora, simplesmente, olha que interessante, ó, eu vou pegar o livro que hoje a gente vai estudar, que a gente vai concluir. Deixa eu compartilhar aqui para vocês, ó. Olha só que interessante. Quando eu abro esse livro, ó, eu venho aqui, tal, olha aqui, ó, na parte do prefácio. Percebam que aqui ele vai falar primeiro da interpretação, deixa eu aumentar a letra aqui para vocês. Ele vai falar da interpretação gramatical. Ele coloca primeiro a interpretação gramatical. Aí depois ele vem para a interpretação histórica. E aí, por último, ele vem para a interpretação teológica. Olha que interessante. Então, ficou claro aqui? Deu para ver? Deu? Ficou claro no sumário? Vem todas as explicações dele, né? Interpretação gramatical, interpretação histórica e teológica. Deixa eu pegar agora aqui a espiral hermenêutica também, a mesma coisa, ó. A mesma coisa da espiral hermenêutica. Percebam que no próprio sumário do livro, deixa eu aumentar também, só para vocês terem uma ideia, ó. Ele faz uma introdução bem grande, de praticamente 40 páginas. A espiral hermenêutica, irmãos, que é esse livro aqui que eu mostrei para vocês, ele é maravilhoso. Eu sugiro vocês comprarem, que é o livro mais completo. E aí vem aqui, ó, hermenêutica geral. Aí ele vem dar um contexto, é como se fosse uma explicação. E aí ele vai para gramática. Ou seja, vamos entender a gramática. E aí ele vem para semântica, vem para sintaxe. Sintaxe é, literalmente, a sistematização, como que compreendemos as palavras. E aí ele vem, depois ele vem para qual? Pano de fundo histórico e cultural. Aqui o que seria já? Interpretação histórica. Estão entendendo? Então você primeiro entende as palavras, a semântica, depois você entende a interpretação, pano de fundo cultural e histórico. Depois você aprende a história. E aí, dentro desse pano de fundo histórico, você vem o quê? Para a análise do gênero. Esse livro ele é o quê? É poesia, ele é histórico, ele é profético, ele é o quê? Uma narrativa, ele é o quê? Ele é uma carta. E aí ele vem nessa... É um livro de sabedoria, é um livro de Apocalipse. E aí, por último, vem agora a hermenêutica aplicada. O que seria hermenêutica aplicada na visão do nosso irmão Osborne? A visão aplicada é a interpretação teológica. É como a gente faz, ó, teologia bíblica, como a gente pega tudo aquilo que aprendemos nas palavras, na história, e a gente entende, e agora a gente vem e chega a uma conclusão. A nossa conclusão do nosso estudo só tem sentido quando a gente passa para os outros, que a gente ensina aos outros. E aqui por isso que ele chama de hermenêutica aplicada, que seria o quê? Como eu faço todas as doutrinas e como eu depois levo a tudo isso ao meu ouvinte, por meio de estudo ou por meio de sermão. Percebam que coisa linda esse livro. Ó, percebam que esse livro que eu acabo de mostrar para vocês, ele tem praticamente 753 páginas. Por isso que a gente não estuda ele, senão a gente ficaria aqui 3 módulos. Mas compreenderam como é interessante tudo isso? Deu para ver? Então, percebam que as obras clássicas, a teologia ortodoxa, ela vai seguir de interpretação gramatical, ela vai para a interpretação histórica, e aí, por último, ela vai para a interpretação teológica, porque dentro da interpretação teológica a gente chega e constrói aquilo que nós entendemos como nosso corpo de doutrina e ensinamos. Tudo bem? O último livro, que é o livro do Raimundo F. de Oliveira, que é a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, compartilhar aqui. Aqui, deixa eu mostrar. Tá aqui, ó. Só vou mostrar para vocês o índice dele, olha só. Aqui, a mesma coisa. Esse é um livrinho, né, muito mais objetivo, ele dá toda a parte de explicação, né? Ele faz todo esse apanhado de explicação, e aí depois ele vem aqui, por último ele fala, ó, aqui no capítulo 6, princípios gramaticais de interpretação, princípios históricos de interpretação e princípios teológicos. Por que esses clássicos não invertem essa ordem? É muito simples, irmãos. É muito simples e muito objetivo.
Porque nós, como uma teologia ortodoxa, nós não queremos reinventar a roda. Está entendendo? Ou seja, deixa eu concluir agora, porque enquanto eu fazia a minha lição de casa de hoje, eu cheguei a escrever algumas coisas aqui para vocês. Ó. A ordem gramatical, histórica e teológica ela é muito importante. Afirmo isso porque o Senhor se revelou oralmente e depois textualmente em suas, abre aspas, palavras sagradas, fecha aspas. Logo, essa revelação se deu na história do seu povo e nunca, aliás, numa data e local específico, com pessoa separada para isso. Assim, chegamos ao entendimento teológico posteriormente. Ou seja, se eu e o irmão, ao querermos seguir a Deus, tivermos uma ideia pré-concebida teológica, que é fruto da nossa imaginação, ou fruto das nossas visões, ou fruto dos nossos sonhos, a gente pode incorrer num sério perigo. E aí eu escrevi aqui alguns exemplos que são exemplos perigosos quando se desconsideram essa ordem e essa prioridade. Porque se Deus fez questão de se revelar nessa prioridade, nesse entendimento, quem somos nós para julgá-lo? Quem somos nós para questioná-lo? E aí o que eu disse? Ó, nossas revelações, e coloca revelações aqui em aspas, e nossas tradições antigas, e quando eu falo aqui tradições, pode ser judaica, pode ser cristã, pode ser romana, pode ser ortodoxa grega, fazem esse tipo de inversão de ordem. Por exemplo, olha só que interessante. Quando a gente pega o catolicismo romano, eles não necessariamente seguem essa ordem. Eles vão dar mais espaço à tradição da igreja, depois eles vão usar a Bíblia e, por causa dessa segunda questão, aí depois eles vão para a história e, por último, eles chegam à interpretação teológica. Então, percebam que a Igreja Católica ela está fundamentada na tradição da Igreja, porque foi a tradição da Igreja quem criou o cânon da Bíblia. Logo, eles dizem o que está certo e o que está errado. A tradição para o catolicismo está acima da Bíblia, quando não está igual. Então, o que acontece? Quando uma doutrina católica não está na Bíblia, eles dizem, mas está na nossa tradição. Percebam? Então, eles estão colocando que a hermenêutica deles, a inversão de prioridades é tradição, Bíblia, ou seja, gramática, história, e aí, em cima disso, eles criam a teologia. Está explicado por que eles têm esses penduricalhos religiosos? E eles têm a infabilidade papal, a tradição da igreja, são a única igreja na Terra, quem não pensa como eles é herético, ou seja, eles adoram a Maria, adoram o santo. Você entendeu? Ficou claro, não? Vamos pegar aqui um outro exemplo de um outro grupo, porque eu citei o catolicismo, mas aqui também, quando eu coloquei tradições antigas, poderíamos colocar as tradições judaicas nessa comparação. E vamos pegar agora aqui um segundo exemplo, que são grupos que também fazem uma inversão de valores. Os mormons, por exemplo. Lembra, Tomé, quando estudamos aqui religiões comparadas, que aprendemos sobre os mormons? Você lembra a síntese do que acontece com os mormons? Vai um anjo para o líder e fala algumas coisas. Lembra disso, não? Sim, o anjo dita um evangelho para ele, né? Exatamente, o anjo dita um evangelho para ele, que é o anjo Moroni. E aí é o livro, nasce o quê? Nasce os ensinamentos dos mormons. Logo, sem aquele anjo, sem esse evangelho, você não tem a religião dos mormons. Então, a hermenêutica deles é baseada no quê? Numa revelação. É baseado numa... Mas poderíamos colocar aqui, como outras religiões, que eles tiveram visões. Percebam, quando eu coloco uma visão como a minha prioridade, eu posso estar incorrendo também numa desconstrução dessa cadeia de prioridades. Estão entendendo, meus irmãos? Porque seja os mormons, seja os testemunhas de Jeová, seja adventista do sétimo dia, ou qualquer outra religião que nasce do protestantismo, ou até mesmo do catolicismo, e aí vai do cristianismo, etc. e tal,
Percebam que eles estão baseados em algum tipo de revelação. Então, quem está baseado em algum tipo de visão de revelação, a sua prioridade, ou seja, a sua interpretação religiosa está fundamentada onde? Na visão, na revelação. Depois vem o quê? Vem a Bíblia, aí depois vem a história, e aí, por último, a teologia que eles criam. Está entendendo? Ficou claro para os irmãos? Quando nós não priorizamos essa hierarquia de interpretação gramatical, interpretação histórica, interpretação teológica, a gente pode incorrer em algum erro de interpretação? Ficou claro? Tudo bem? Ficou claro ou vocês ficaram com alguma dúvida? Pode perguntar, meus irmãos. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, não tenho medo de... Então, meus irmãos, pode ver que o próprio livro de Gálatas vai condenar o que aconteceu entre os mormons. Porque se um anjo dos céus vos pregar um outro evangelho, diferente daquele que vos tenho pregado, seja... O que diz o texto sagrado? Seja considerado como... Lembra do texto? Anátema, maldito. Ou seja, irmãos, é muito claro. Mas notaram, irmãos, que uma religião... Irmãos, não pensem vocês que os mormons são fracos, viu? Uma cidade nos Estados Unidos, ela é totalmente construída em cima de toda a religião mormon. A religião mormon é uma religião muito forte no mundo, principalmente nos Estados Unidos. É como se fosse aqui a região todinha do Alto Tietê, se não uma cidade maior, eu não sei a dimensão em quilômetros, mas é muito grande essa cidade, fora os pontos, né, de missionários, colégios, igrejas espalhados no mundo. Pensemos como testemunha de Jeová, eles são pequenos? Não, eles são grandes. Mas eles nascem também baseados em quê? Baseados em visões. Ou seja, a interpretação teológica deles está baseado, em primeiro lugar, numa visão, numa revelação, aí depois eles vão para a Bíblia, aí depois eles vão para a história, e por último eles vão para a teologia. Entendeu? Ficou claro? Tudo bem, meus irmãos? Então, vocês entendem por que a gente vai agora começar pela gramática agora? Tranquilo? Fechou? Então, vamos lá. Vamos agora para o nosso slide, vamos trabalhar em cima dele, a partir daquilo que nós falamos há pouco, que é a interpretação não teológica, mas vamos para a interpretação gramatical. Tá bom? O que seria a interpretação gramatical na sua essência, meus irmãos? Uma última coisa aqui para vocês. Olha, quando nós estudamos aqui o livro do Nelson e do Lund, né, nosso livro, o que ele nos ensinou aqui nas regras, nas 5 regras, meus irmãos, e na regra áurea? Não foi interpretação gramatical? Não é isso? Lembram? Qual que é a regra das regras? Regra das regras? A Bíblia é a própria intérprete. Joia. Qual que é a primeira regra, Tomé? E, irmãos? Primeira regra. Palavras no seu sentido usual e comum. Palavras. Segunda regra. O conjunto dessas palavras, ou seja, unido às frases. Agora, eu entendo essas palavras pelas frases. Segunda regra. Terceira regra. Dentro de um texto, temos o que antecede, que faz parte do quê? Do seu contexto. Ou seja, dentro desse texto, busque saber o que está anteriormente e posteriormente. Terceira regra. Quarta regra. Qual é o propósito do livro? Ou seja, é o livro de Salmos? É. Então, é um livro de poesias. É um livro de provérbios? É um livro de sabedorias. É um livro de crônicas? É um livro de cronologia, ou um livro histórico. É um livro do Evangelho? É uma biografia. É uma carta paulina? Ou seja, qual é o desígnio e o propósito do livro? Interessante, não? Essa é a quarta regra. E a quinta regra? Quinta regra são o quê? Passagens paralelas, ideias paralelas e ensinos gerais. Ou seja,
o que nós aprendemos aqui com Nelson e com Lund, se não interpretação gramatical? Ficamos várias semanas aqui aprendendo como entender o vocábulo sagrado. Tá bom? Tranquilo? Joia? Então, Tomé, leia para nós aqui, interpretação gramatical. Agora aqui, irmãos, é claro que eu vou estar fazendo esse apanhado da interpretação gramatical, mais baseado nas palavras do Luiz Berkoff, tá? E dos demais textos que a gente estudou, tá bom? Então, essa parte é o capítulo de número... a interpretação gramatical, ela é a parte... no meu livro antigo, página 65, tá bom? Então, quem quiser acompanhar a partir da página 65, pode ir. Tomé, leia para nós a interpretação gramatical, por favor, filho. Interpretação gramatical. O que é? É o estudo do significado das palavras tomadas isoladamente, léxico, e o modo como essas palavras se combinam, sintaxe, a fim de determinar com maior precisão o significado que o autor pretendia lhes dar. Pastor, mas, pelo amor de Deus, só começamos a trabalhar em interpretação gramatical, já vem palavras difíceis. Lexo, o que é isso? Lexo vem de lexikos no grego, que seria palavras. Ou, vamos traduzir aqui como dicionário. Isso, é dicionário. Dicionário. Escrever com mouse é muito difícil. Então, é o estudo de palavras isoladas como está no dicionário. Lexo é dicionário, tá bom? Palavras que se combinam com sintaxe. Sintaxe, pastor, o que é isso? Palavrão é esse? Sintaxe nada mais é do que sistematização dessas palavras, ou seja, como elas se combinam em cada idioma. Verbo, sujeito, pronomes, advérbios, isso é a sintaxe. Ou seja, é a sistematização onde essas palavras elas precisam caminhar combinando. Podem ver, meus irmãos, que quando nós assistimos um filme, a maneira que o índio fala é uma maneira sem pronome, é uma maneira sem construções. Né? Quando a gente vê um índio falando português, por exemplo, ele usa uma construção que para nós não é comum. Por quê? Porque dentro do idioma dele, eles não têm aquilo. Então, quando eles tentam falar o português, eles tentam fazer essa adaptação. Como que seria essa combinação de palavras no nosso idioma? Tá bom? Tranquilo? Então, entenderam aqui? Ou seja, sua necessidade. Leia para nós, Tomé, daqui em diante. Sua necessidade. O que o autor está dizendo e por que o diz exatamente aqui? Exemplo. O aluno está verde. As palavras somente fazem sentido dentro das frases, e estas em relação às frases anteriores e posteriores. Dá uma pausa aqui, Tomé. Então, o aluno está verde, a gente pode imaginar, ele é o incrível Hulk, ele está verde de raiva, ele está verde porque ele está... né? Então, percebam, se nós não tivermos a construção, fica muito difícil de enxergarmos um significado real. Né? Então, continua lendo para nós, por gentileza. Devemos procurar descobrir a linha de pensamento do autor. Reconhecer o que o autor tenciona dizer. Quando Jesus disse, eu sou a porta, entendemos esta expressão como comparação. Joia. Não precisa ser muito inteligente para compreender essa palavra. Mesmo uma pessoa que não é religiosa, ela já sabe que ali é uma figura de linguagem bem clara e lúcida. Porque todo mundo, pelo menos, né, irmãos, nesses últimos, eu diria, 3.000 anos, conviveram com casas. Poucos povos são ou beduínos ou semi-beduínos que vivem em tenda. E mesmo na tenda também tem uma porta, um acesso. A porta faz parte, seja ela de pano, de tecido, ou seja ela de madeira, ou seja ela de qualquer outra coisa. Então, é uma linguagem comum, né? Continua para nós, Tomé, por gentileza. Quando ele disse, vê e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus,
Sua intenção era que a palavra fermento simbolizasse a doutrina de grupos. Quando disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa, ele esperava que o paralítico obedecesse. Tudo bem, meus irmãos? Percebam, então, aqui o autor, né, o nosso professor que montou esse diálogo, inclusive um professor do STBnet, que eu agradeço, né, ao STBnet sempre por ele ter me favorecido todo esse material que me ajudou muito para que eu pudesse estar trazendo para vocês essas aulas até um pouco mais facilitada para nós, né? Então, percebam, muito claro isso daqui, né? A interpretação gramatical, nós precisamos de um lexo, nós precisamos saber um pouco da síntese, nós precisamos saber, né, como vimos há pouco lá na obra do Osborne, né, compreender um pouco mais sobre essas questões que se trata da semântica, que se trata de palavras propriamente ditas numa gramática, entender de fato a nossa língua para que a gente possa compreender um pouco melhor o texto sagrado. Então, num primeiro momento, tudo bem até aí, né? A interpretação gramatical está dando para compreender bem, meus irmãos? Está ficando mais claro a interpretação gramatical? Sim. Sim? Alguma dúvida, meus irmãos? Então, Tomé, continua lendo para nós, por favor, filho. Etapas, por favor. Etapas para se determinar o sentido gramatical. A. Apartar a forma literária, prosa, poesia, apocalipse. Dá uma pausa aqui, Tomé. Há pouco, quando eu abri do livro do Osborne, a parte ali que falava sobre sintaxe, né, que eu dei toda essa explicação para vocês, percebam, irmãos, que tipo da literatura. Então, notem que esses cuidados que nós estamos tendo com o texto é um cuidado, sim, meticuloso da nossa parte? Sim. Aí talvez você diga, mas pastor, mas professor, a gente não está usando a nossa capacidade cognitiva para um livro que ele é um livro espiritual? Eu digo sim. E qual é o problema disso? Se Deus nos criou com intelecto e sendo sábio, e ele também fez um livro inteligente. Pode ver, no livro de Deus tem prosa, no livro de Deus tem poesia, no livro de Deus tem profecia apocalíptica sobre o futuro, no livro de Deus tem cronologia, no livro de Deus tem narração, no livro de Deus tem lei, no livro de Deus tem profetas maiores e menores. Opa, no livro de Deus tem biografia, que são os evangelhos, são os 4 evangelhos, são a biografia de Jesus. No livro de Deus tem epístola, que é um modelo literário, que é uma carta em que um autor escreve para um grupo ou para uma pessoa. No livro de Deus tem cartas pastorais. Percebam, olha só que interessante. Deus, quando ele quis se revelar de forma espirituosa, dentro dessa espiritualidade dele, ele também foi técnico no que se diz respeito a uma comunicação inteligente ao seu povo. Vamos lá, meus irmãos, vamos fazer aqui uma liçãozinha de casa aqui. Compreender as poesias do Salmo é fácil. Se nós não soubéssemos que o Salmo era uma poesia para ser cantada, quanta heresia a gente não ia cometer? Sejamos honestos. Não é verdade? Porque tem hora que os escritores dos Salmos, eles têm o quê? Liberdade poética, que os montes pulam. Deus fala por meio do trovão, Deus fala por meio das águas. Percebam, ali ele está sendo um espirituoso no sentido de ver o invisível, ou ele está ali dando licenças poéticas, de forma poética, engrandecendo a Deus e dizendo, assim como numa tempestade os trovões, os vendavais nos assustam, assim a voz de Deus, quando ecoa e fala conosco, ela nos destrutura. Então, percebam que interpretar uma poesia não é fácil, mas Deus, de uma forma sublime, usou uma mente de alguém, o coração de um servo, para escrever uma poesia, para cantar essa poesia com o povo dele ali, e juntos aprenderem o quê? Aquela revelação. Isso tudo faz parte da revelação sagrada. Então, perceba que a poesia está dentro de um princípio,
a prosa está dentro de outro sentido, o próprio escrito de sabedoria, que é Provérbios, meus irmãos. Provérbios é maravilhoso, mas se a gente não tomar um certo cuidado, a gente começa a fazer uma leitura errada. Então, notem como Deus ele foi criterioso no momento da sua revelação gramatical, como ele foi rico e abundante. Ao mesmo tempo, ele fala uma linguagem simples, que o camponês sabia, o pastor de ovelhas sabia, o empregado, o soldado e o rei. Fantástico ou não é fantástico? Então, no momento em que nós hoje vamos a Deus com todo esse cuidado, tentando compreender isso, a gente não está usando a mente pela mente. Nós estamos usando, sim, as nossas capacidades cognitivas, sim, o nosso raciocínio, mas o nosso raciocínio em devoção a Deus. Porque poder cantar, poder salmodiar como Davi, como os demais escritores, poder recitar o salmo e compreender aquelas palavras como uma poesia, isso é maravilhoso. Isso tudo é inteligência. Deus se comunicou de forma inteligente. Deus não poderia ter usado só Moisés e só ter usado um tipo de literatura para ter se revelado conosco, que seria só a lei. E todo profeta só falar de lei, de lei, de lei, de lei, de lei. Aí talvez você diga assim, pastor, mas ia ficar muito pesado. Talvez não, meus irmãos, porque Deus ia ter um jeito oportuno de falar conosco. Mas Deus não quis ser assim. Ele quis se revelar de forma variada. Estão entendendo? Está claro isso? Então perceba que isso tudo não deixa de ser o quê? Um lado gramatical, um lado textual, um lado onde Deus fez questão de se comunicar, tá bom? Lembra que nós trabalhamos aqui esses dias atrás, no Salmo 119, que era um acróstico? Aí talvez você diga, pastor, é só o Salmo 119? Não, meus irmãos, tem outros salmos também que são acrósticos. Também foi feito parecido com o Salmo 119, só que são salmos menores, tá bom? Ou seja, pastor, então, Deus faz assim muitas vezes conosco, ele se revela muitas vezes por meio de uma lição, por meio de uma parábola, por meio de uma figura de linguagem, sim. E tudo isso ele fez para que a gente gaste tempo com essas coisas. Vamos lá, último exemplo aqui. Vamos usar as figuras de retórica, a parábola. Meus irmãos, por que Deus quis falar conosco por meio de parábola? Para ele mostrar para nós hoje que ele falava a linguagem do povo antigamente, que não tem nenhum problema falar a linguagem do povo, extrair as grandes verdades. Da mesma forma que hoje, quando a gente vê uma criança sorrindo, que aquilo nos alegra o coração, quando a gente vê um casal apaixonado, que a gente vê ali no amor de um noivo e de uma noiva, diante de uma cerimônia, a gente lembra de Jesus e da sua igreja. Olha que coisa linda. São as nossas parábolas nos dias de hoje. Você entende? Ou seja, é como se Deus estivesse nos dizendo, filhos, eu estou falando com vocês, por meio das coisas corriqueiras do seu dia a dia. Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Pode ler para nós? Alguma pergunta, meus irmãos? Por favor, meus irmãos, perguntem, tá? Eu acabo sendo um pouco prolixo com receio de que vocês não estejam entendendo, tá bom? Não é que eu estou chamando vocês de ignorante ou coisa do tipo, não é isso, irmãos, porque nós estamos diante de uma matéria que ela não é uma coisa muito complexa, porque falar que ela é muito complexa quanto o grego e o hebraico estaria mentindo. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito específica e ela é muito cheia de detalhes. E ela tem, sim, um grau de complexidade. Então, meu medo é que vocês não entendam e possam, na medida, né, do curso, ir assimilando cada dia melhor, tá bom? Tudo bem? E eu sei que já os irmãos vão estar nadando de braçada, tá? Muitos irmãos estão entrando agora no curso, e é normal, é o primeiro impacto com a teologia, né? Espero que esteja sendo um impacto maravilhoso e libertador, tá bom? Pode continuar lendo para nós, Tomé, por gentileza, o B? B. Analisar contextualmente o tema do capítulo. C. Apontar as divisões naturais do texto. D. Identificar as estruturas conectivas do texto que mostram relações no livro, capítulo. Gálatas 3, do 1 ao 4, e 30 e 31, com Gálatas 5, 1. E. Determinar o significado isolado das palavras.
sinônimos, etimologia e uso noutros textos. F. Analisar a sintaxe, relação das palavras entre si. Ou seja, percebam que tudo isso é tarefa do sentido gramatical, daquilo que nós falamos que é a interpretação gramatical. Irmãos, quem é linguista, quem gosta da gramática, essa é a área que eles brincam como num parquinho. Nem todo mundo gosta de gramática, então é normal que uns tenham mais dificuldade, outros menos, outros mais facilidades, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta? Podemos prosseguir? Se tiverem pergunta, levantem a mão, me chamem, desmutem aí o microfone, tá bom, meus irmãos? Bom, vamos lá. Então, continuando aqui, então, fechamos aqui o que seria a etapa da interpretação gramatical? Fechamos? Tranquilo? Eu vou rapidamente aqui, irmãos, pegar os princípios de interpretação gramatical e só vou aqui, mais uma vez, mostrar para vocês os tópicos que o Louis Berkhoff trata no livro, tá? No sumário, tá bom? Então, eu nem vou abrir o livro-texto para, se der tempo, a gente volta para o livro-texto, tá bom? Porque eu fico, depois de voltar para o livro-texto, e acabo, muitas vezes, não conseguindo, né? E eu me sinto depois um pouco culpado, que eu falo que eu desejo fazer e acabo não fazendo, né, irmãos? Então, vamos lá. Aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, rapidamente. Ó. Aqui, interpretação gramatical. Olha só o que ele vai tratar no capítulo, né? Eu espero que vocês já tenham lido, tá bom? Interpretação gramatical. Opa. Aqui. Olha só. O significado das palavras isoladas, nada diferente do Nelson do Lund. O significado das palavras no seu contexto, olha aí, ao Lund e o Nelson. O auxílio externo para a explicação das palavras, olha aqui, ó, perceba aqui, ó, primeira regra, segunda regra, terceira regra. Lembra que eu tinha dito nas aulas passadas, irmãos, não existe nada de novo. O Lund e o Nelson, assim como o Philo, assim como grandes outros pensadores no passado, eles vão colocar a interpretação, vão construir as suas linhas de raciocínio, nenhum problema, tranquilo, nenhum segredo, porque aqui a gente vê, ó, primeira regra, significado das palavras. Segunda regra, as palavras no seu contexto. Terceira regra, o auxílio externo. Aliás, aqui até, desculpem, né? O significado das palavras isoladas, primeira regra. O significado das palavras no seu contexto é a terceira regra, né? Que aí aqui já une a segunda com a terceira regra. O auxílio interno para a explicação das palavras já seria aqui a quarta regra, né? Ou poderíamos aplicar. E aí vem o uso de figura das palavras, interpretação do pensamento, auxílios internos para a interpretação do pensamento e auxílios externos para a interpretação gramatical. Podem ver que é muito parecido com o livro, aqui nessa parte do Louis Berkhoff, é uma síntese do Nelson e do Lund. Tá bom? Vocês entenderam porque a gente gastou 5 aulas no Nelson e do Lund, então? Era por isso. Tá joia, meus irmãos? Ficou claro até aqui? Ficou? Alguma pergunta, meus irmãos? Não? Então, se ficou claro, então agora vamos para a interpretação histórica, tá? Então vamos aqui rapidamente ler a interpretação histórica. Beatriz, leia para nós a interpretação histórica, né? Eu vou mudar aqui para você. Interpretação histórica. O que é interpretação histórica? É o estudo das escrituras à luz das circunstâncias históricas da Bíblia. Visto que a Bíblia é um documento histórico e a Igreja é um movimento histórico, a exegese histórica é importante tanto para compreender a mensagem bíblica como para determinar seu significado na atualidade. O intérprete deve descobrir as circunstâncias para um determinado escrito vir à existência. É necessário conhecer as maneiras, costumes e psicologia do povo no meio do qual o escrito é produzido.
A psicologia de uma pessoa inclui suas ideias de cronologia, seus métodos de registrar a história, seus usos de figuras de linguagem e os tipos de literatura que usa para expressar seus pensamentos. Os povos antigos viviam limitados por sua geografia local, pelo clima em que viviam e pela fertilidade das terras que ocupavam. Questões de data, autoria, antecedência e circunstâncias são essenciais à tarefa de preparar sermões bíblicos. Quanto mais conhecermos as condições políticas, religiosas e socioeconômicas sobre as quais foi escrito certo documento, tanto melhor poderemos compreender a mensagem do autor e aplicá-la de acordo com isso. Joia, muito obrigado, Beatriz. Olha só, meus irmãos, por que a interpretação histórica ela é importante? Porque, assim como eu mencionei logo no início da aula, quando Deus se revela a Abraão de forma oral, é específico. Se nós hoje fôssemos falar o seguinte, olha que perigo a gente estaria incorrendo, tá? Deus está falando comigo, ele falou comigo essa noite, da mesma forma que ele falou com Abraão. Eu estou colocando, se eu dissesse isso, eu estou colocando que aquilo que Deus está falando comigo é tão relevante quanto foi com o pai da fé. E eu estou pegando essa revelação e estou unindo ela ao quê? A toda a Bíblia Sagrada. Porque se Deus falou comigo hoje, como falou com Abraão, é porque Deus está me dando uma revelação para mim e para todos nós, e quem sabe para a nossa igreja, de uma forma muito importante para todos nós. E eu digo para vocês, é por essa razão que nascem as heresias. Porque se Deus quisesse, na sua palavra, que a revelação dele continuasse sendo algo constante, ele teria colocado, eu vou estar levantando sempre um profeta no meio do povo de Deus a cada período e podem ouvi-lo, porque é meu profeta. Estão entendendo, meus irmãos? Mas por que Deus nos diz o contrário, que a revelação dele fechou? É porque ele já sabia que viriam os falsos profetas. Estão entendendo, meus irmãos? Pastor, então quer dizer que Deus não pode falar comigo? Claro que Deus pode tudo, meus irmãos. Deus pode enviar um anjo agora, fazer o que ele quiser. Mas isso não serve para toda a igreja e todas as pessoas, como serve a Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus para toda a história do povo de Deus, de todas as gerações. Se Deus falar algo para mim, é para mim. Quem sabe, no máximo, para nós. E acabou. Não é para as outras gerações. No máximo, o que pode acontecer é que o meu testemunho fortaleça outros irmãos, mas eu não posso pegar essa revelação, ou essa palavra, ou essa visão, e colocar ela em pé de igualdade à Bíblia. Está claro, irmãos? Então, compreender a história dessa revelação é dar a essa revelação fidelidade, ou seja, quando Deus se revela para Abraão com a circuncisão, e essa circuncisão abarca todo o Velho Testamento, e ela chega no Novo Testamento, e aí vem o Espírito Santo e agora, por meio da pregação do Evangelho, abre um parênteses aos gentios, então nós não precisamos mais fazer a circuncisão. É como se Deus, na nova aliança, estivesse dizendo, agora a circuncisão é do coração, ponto. Percebam que o Novo Testamento não dá ideia para a circuncisão. A circuncisão do novo nascimento acontece no espírito, no coração. Eu poderia comparar a circuncisão ao novo nascimento. Está entendendo, meus irmãos? Então, percebam, e isso é muito importante para vocês. Por isso que a revelação histórica, ela é maravilhosa nesse sentido, tá bom? A gente vai dar a interpretação correta, e aí a gente vai fazer a aplicação para os nossos dias. Tudo bem até aí? Está dando para compreender, meus irmãos? Está dando para compreender? Amém. Espero que sim. Tá bom? Meus irmãos, deu o nosso horário. Vamos dar a nossa pausa. Senão vai ficar uma aula muito longa, né? E, geralmente são 3 períodos de 50 minutos, mas quando eu passo, que nem eu passei já aqui uns 55, 58, aí eu tenho que tirar do finalzinho, né? Para ficar ali 2h30 de aula, tá bom? Então, para não ficar um período muito grande, de 1h e 15, tá? Tudo bem? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não? Podemos parar agora para o nosso intervalo? Então, vamos parar para o nosso intervalo. E eu quero só passar uma instrução aos irmãos
nesse intervalo, tá bom? Só um segundinho aí antes de irmos ao banheiro ou beber água, tá bom? Então, eu vou parar a gravação aqui.